guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. E ele continua a oração dele. Aqui fala, em outra versão fala que ele deixou de comer. Ele se humilhou perante Deus, preocupado com o que ia acontecer com o povo, né? E talvez isso até seja bem atual nos dias de hoje, que a gente de repente está preocupado com o que vai acontecer com a nossa nação, com o povo brasileiro. E uma primeira lição que a gente tira, nesse momento de aflição, a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar ao Senhor, se humilhar na presença dEle, assim como fez Daniel. Ele se vestiu de pano de saco, ele fez jejum e foi buscar uma resposta do Senhor para aquela situação que eles estavam vivendo, para que o Senhor mostrasse para ele o que iria acontecer, né? Então, a questão da postura no momento de oração é muito importante. Em Tiago 4, capítulo 4, versos 2 a 3, diz o seguinte: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Em outras palavras, volta para o texto. Em outras palavras, nada tendes porque não oram. Próximo. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, duas lições que a gente tira desses versos é o seguinte: que quem não ora não recebe a intervenção divina. Esse foi até um comentário. Eu gosto muito de acompanhar as pregações do pastor Luciano Subirá, e ele destacou esses dois pontos. No verso 4:2, Tiago 4:2, põe a nova versão internacional, Lucas, que fala: quando a gente não pede, a gente não recebe. Quando a gente não ora, a gente não vai receber, né? E a outra lição que a gente tira é o seguinte: que nós também devemos orar corretamente. Se a gente não orar conforme a vontade de Deus, a gente não vai ser atendido também, né? Porque fala, olha, e quando vocês pedem, próximo, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os vossos próprios deleites, né? Então, quando a gente pede, faz a oração de uma maneira que não agrada a Deus, ela também não vai ser atendida, né? Então, se a gente voltar para os versos que a gente leu de Daniel, o que Daniel fez? Ele, antes de pedir a Deus, ele se humilhou diante do Senhor, né? Ele foi buscar Deus e ele foi confessar. Foi, na verdade, uma oração de confissão de pecados, dos pecados dele mesmo e do povo. Está aqui, Daniel 9:5. Olha, então, nessa oração, ele começa a confessar tudo aquilo que o povo tinha transgredido. E quando a gente chega numa postura diante de Deus, de confissão e arrependimento, Deus, ele inclina o seu ouvido e ele escuta a nossa oração. Aí ele começa, né? Pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Esse é um exemplo de oração que nós podemos fazer pela nossa nação. Por mais que, mas eu não cometi, sei lá, todos os pecados que a nação brasileira vem cometendo, mas a gente pode confessar, a gente pode, Senhor, chegar diante de Deus quando a gente estiver intercedendo pelo nosso país. A gente pode dizer, Senhor, o nosso povo, nós, a gente tem que se incluir, porque assim, um pecado que eu não cometo não me exime, né, da culpa de tudo que está acontecendo, porque se a gente não ora, Deus, ele não vai intervir, né? E o mais interessante é isso, ele começa a confessar os pecados dele e do povo, e ele se inclui, né? Então, no momento que a gente vai fazendo oração, a gente também deve se incluir e confessar a Deus e pedir perdão pelas nossas iniquidades e também da nação inteira, que aí Deus, ele vai se compadecer de nós. Então, as duas lições desse verso é
quando a gente não ora, a gente não tem como receber, se a gente não pede, não recebe. E a maneira de orar, a gente também deve se preocupar. E daí a gente passa a entender que a oração, ela é importante, né? Ela é um meio de a gente acessar aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Lá em Salmo 31, 19, tem um verso que eu gosto muito. Que ele diz assim, 31, 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Em outras versões, ele usa o verbo armazenar. E a primeira vez que eu li esse verso nessa versão, eu disse, nossa, eu imaginei no céu, assim como se fosse um grande depósito. E lá tem de várias mensagens que a gente costuma assistir, de testemunhos, de pregadores que falam que foram ao céu, tiveram visões, foram ao céu, e lá no céu tinham várias bênçãos. Tinha perna, tinha braço, tinha casa, tinha diversas bênçãos que estavam ali armazenadas e que elas ainda não tinham sido acessadas pelo povo de Deus, através de oração. E como a gente leu, porque a gente não pede, a gente não recebe. Então muitas vezes a gente está em dificuldades e a gente esquece de pedir, né? E aqui nesse verso, no Salmo 31, 19, fala exatamente, olha, Deus, Ele já guardou para aqueles que o temem, Ele já guardou a bondade, Ele já guardou aquela bênção que você precisa para aquele momento que você está passando. Então, assim, sempre que Deus é o nosso provedor, né? Então, antes, por exemplo, aqui na terra, Deus, Ele me deu meu pai, terreno, e tudo que eu precisei, eu pedi para o meu pai. Da mesma forma, a gente deve fazer assim com Deus. A gente vai pedir para quem? Para Ele. A gente não vai pedir para ninguém mais. E nesse salmo ele fala, olha, eu já guardei para você aquilo que você precisa. A minha bondade, ela já está reservada, ela já está guardada. E como a gente aprendeu, a gente deve pedir, né, para poder receber. E no Salmo 116, verso 1 a 4, vai falar justamente isso, que Deus, Ele inclina o seu ouvido para o nosso clamor, né? Que Ele está atento à nossa oração. Salmo 116, e aí o salmista vai dizendo, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Passa. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Muitas vezes quando a gente está orando, o inimigo ele pode sussurrar assim, não adianta você orar, porque Deus ele não está te ouvindo. Ou então, você cometeu muitos erros, muitas falhas, e não adianta, Deus ele já não está mais escutando, não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus diz justamente o contrário, que não importa o quão longe nós possamos ter ido, se nós levantarmos um clamor em direção aos céus e pedir a ajuda do Pai, Ele vai nos ouvir, né? Então, que a gente sempre lembre de invocar, enquanto nós vivermos, de invocar o Seu nome, de invocarmos a Sua presença. E mais ainda, eu dou mais um motivo para a gente persistir em oração, por proteção. Salmos 32, versos 6 a 7, diz o seguinte, ele fala que a gente deve orar porque antes que as ondas de sofrimento cheguem, porque quando elas chegarem, elas não vão nos atingir. Olha, por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Verso 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento.
Põe na NVI, Lucas, esse verso. Volta. O 32:6. É porque assim, na nova tradução da linguagem de hoje, eu aconselho, sempre quando os irmãos estiverem estudando a Bíblia, quem estiver usando o celular, pega a Bíblia em papel e, se ela tiver uma versão mais tradicional, lê ela numa linguagem atual também, acompanhando o celular. E esse verso, ele diz justamente isso. Eu vou ler aqui para vocês, né? Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Aí essa segunda parte que eu queria mostrar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, elas não chegarão até eles. Então, por exemplo, nós estamos aqui, atravessamos uma pandemia, né? Estamos vivos. Muitos entes queridos se foram, muitos amigos se foram, e nós lamentamos muito. Mas quem lembra que no período da pandemia foi feito um reloginho de oração, que era 24 horas, né? E a igreja, não só a nossa igreja, mas todo o povo de Deus no mundo inteiro se revezou em oração. E pelo fato de nós termos orado, as ondas de sofrimento passaram por nós e não nos alcançaram. Porque se tivesse alcançado você não estaria aqui hoje. Então, é importante a gente ter em mente esses versos, né, para que a gente esteja sempre alerta. O que a palavra de Deus diz? Que a gente deve sempre vigiar e orar. Orar para quê? Para que quando as ondas de sofrimento vierem, elas não nos alcancem. E ainda tem mais, né? Daniel, na palavra de hoje, ele estava aflito, porque ele tinha recebido uma visão e ele não tinha entendido. E ele queria muito saber o significado daquela visão. E a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que está aflito, ele deve orar. Lá em Tiago 5, verso 13. Geralmente, quando a gente está aflito, ou a gente vai falar com um amigo, ou tem gente que posta na rede social. Ai, meu Deus, eu tô triste. Fala para o mundo inteiro. E geralmente a última pessoa que a gente fala é para Deus, né? E, na verdade, a primeira pessoa para quem a gente deve contar os nossos problemas, as nossas aflições, é para o Senhor. E a recomendação que a Bíblia dá é justamente essa. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. E os versos seguintes, eles falam de oração, então a gente vai ler. Próximo. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Próximo. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outras versões fala assim, que a oração de uma pessoa obediente, né, uma pessoa justa, ela tem muito poder. E nós sabemos que essa justiça não vem de nós mesmos, não é? Essa justiça veio através de um homem, através de Jesus. E para nós acessarmos essa justiça, nós precisamos fazer uma coisa, que foi o que Daniel fez. Quando Daniel estava aflito, preocupado com o povo, preocupado com o que ia acontecer com a nação, ele se humilhou e confessou os seus pecados e o pecado do povo diante de Deus. E é justamente isso que a Bíblia recomenda que a gente faça. Assim como Daniel fez, a gente deve fazer o mesmo. Está lá em 1 João 1:9. A gente deve se arrepender dos nossos pecados e confessá-los. Porque fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
4,16 fala o seguinte: a gente vai ler alguns versos em Hebreus, mas assim, a mensagem que eu queria deixar através desses versos é que, através da oração, nós podemos acessar aquilo que Deus tem para nós, através de Jesus. Só por meio dele é que a gente consegue ter esse acesso a Deus. E lá em Hebreus 4,16 fala o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A misericórdia, né, é aquele castigo que a gente deveria receber e não recebe, que Deus ele faz. E a graça seria aquela coisa que a gente não merecia receber e Deus ele provê na nossa vida. Então, através de Jesus, que é o nosso grande sacerdote, a gente pode se aproximar do trono com toda a confiança. Hebreus 10:19, Lucas. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Verso 22, 10:22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, através do sangue de Jesus, nós podemos acessar a Deus e Ele pode, através da oração, nos ouvir e responder ao nosso clamor. Se nós orarmos conforme a sua vontade, se nós nos achegarmos diante dele, se nos humilharmos, confessarmos nossos pecados e nos arrependermos de fato, ele vai ouvir a nossa oração e ele vai enviar até anjos para nos tocar. E assistindo uma das pregações do pastor Luciano Subirá, aí ele faz uns questionamentos assim: Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. E na Bíblia fala que nós devemos orar, né? Orar insistentemente, orar sem cessar. Se Deus é onisciente, se Ele sabe daquilo que eu preciso, e Ele pode fazer da maneira dele, conforme Ele quer, por que eu ainda devo orar? Né? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Porque Deus podia, olha, Deus quer que eu tenha uma vida boa, próspera, Deus quer salvar o mundo inteiro. E por que eu tenho que orar para que a vontade dele seja feita aqui na terra? Aí, se a gente lembrar, no momento da tentação, que Jesus estava no deserto, e o diabo falou assim para ele, que se ele o adorasse, ele ia dar, e mostrou todos os reinos, as riquezas da terra, e disse para Jesus que se ele o adorasse, ele ia entregar todo aquele reino, os reinos do mundo para ele. E Jesus não retrucou. Quando Deus ele criou a humanidade, criou o homem, ele fez todas as coisas e no final da criação ele criou o homem e a mulher como coroa da criação. E o que Deus fez? Ele colocou o homem para governar sobre tudo aquilo que ele tinha criado aqui na terra, né? Só que quando o homem cedeu à tentação do pecado, aí o que aconteceu? O mundo ele ficou, por conta do pecado, subjugado ao inimigo, né? O inimigo das nossas almas. E o inimigo teve legalidade para agir nesse homem, através do pecado. E quando Jesus veio para trazer a redenção sobre nós, ele resgatou aquilo que no início Deus tinha planejado. Então, assim, quando a gente aceita Jesus e entrega a nossa vida a Ele, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e aí a gente pode se chegar a Deus, né, em posição de humilhação, em posição de arrependimento, confissão de pecados, e daí Ele pode, o poder de Deus, Ele pode atuar em nós para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, assim, Deus ele deu autoridade ao homem, né, sobre as coisas da terra. Essa autoridade ela foi perdida pela queda, mas através de Jesus, Deus ele restaura isso para a gente. Então, Deus ele fala que a gente deve orar, a Bíblia fala, para que a vontade, o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. Então, através da nossa boca, das nossas orações, nós devemos orar
para que Deus faça a sua vontade, porque Ele é o canal, nós somos o canal, os canais, né, que Deus quer usar. Através de nós, Deus quer agir, manifestar o seu reino, a sua glória e assim salvar a muitos, né? Porque o maior objetivo de Deus é que um dia nós possamos estar juntos com Ele lá no céu. Então, para finalizar, aprendemos com Daniel o seguinte, que quando nós oramos, né, oramos na postura correta, né, pensando em Jesus, através do sangue de Jesus, em sinal de humilhação, de arrependimento, ocorre o movimento do exército celestial ao nosso favor e somos tocados. Amém?